Bem, malta, bem-vindos a mais um episódio no podcast Espiritualidade Escolar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o caso. Hoje eu e o Francisco vamos falar sobre como a nutrição pode melhorar a nossa saúde mental, mas particularmente vamos nos focar na dieta cetogénica. Exatamente. E isto é interessante porque o João entra aqui um dia e diz: estou a fazer uma dieta nova que acho que vai ajudar com performance mental e ter efeitos. Eu fiquei: que interessante, vamos fazer um episódio sobre isso. Exato. E por isso cá estamos. Exatamente. Por isso, se calhar, podemos começar por dar um pouco o contexto sobre o que é a dieta cetogénica, um pouco sobre a história desta mesma dieta. E para isso temos que voltar a 1921, com um médico chamado Russell Wilder, que começou a usar esta dieta para tratar a epilepsia. E a epilepsia, descrevendo de forma bastante simples, é essencialmente temos padrões de hiperatividade em certas regiões do cérebro. Certo. Se a epilepsia for focal, podemos reduzir isso a uma região específica do cérebro. O primeiro tratamento que eles fazem para a epilepsia é o jejum. Sim, exatamente. E eles reparam que com o jejum conseguem diminuir a ocorrência de episódios das convulsões, não é, típicas da epilepsia. Só que, como toda a gente consegue perceber, jejum não é uma terapia que possa durar muito tempo. Não. As pessoas precisam de comer. Então ele foi à procura, de facto, de como é que eu posso simular os efeitos do jejum, mas alimentando a pessoa na mesma. Exatamente. E a partir daí ele arranjou esta forma através da dieta cetogénica, que é essencialmente tu ires buscar 70 a 80% das tuas calorias à gordura, comeres uma quantidade moderada de proteína e diminuires muito os hidratos de carbono. Ou seja, comeres, por exemplo, até um máximo de 20 gramas de hidratos de carbono por dia. Para as pessoas terem ideia, isso é basicamente menos do que metade de uma fatia de pão. É um bocadinho mais que 2 pacotes de açúcar. Exatamente. Os pacotes de açúcar são 8 gramas, não é? Mais ou menos. Sim. Portanto, do que vem com o café, uma pessoa põe 2 pacotes de açúcar, já está nos 16 gramas de hidratos de carbono. Exatamente. Portanto, é um desvio muito grande do que são as dietas tradicionais agrárias, não é? Das culturas agrárias de todo o mundo. E especialmente, isto foi feito onde? Na América ou no UK, no Reino Unido? Eu penso que foi nos Estados Unidos. Mas então, posso eles ainda enganar. tinham, Sim. não é? Uma dieta completamente agrária, baseada na base de cereais, hidratos de carbono, pão, não é? Muito, sim. E isto é um desvio completo. Sim. Por acaso, eu tenho ideia que havia uma pessoa que ele foi buscar a dieta a uma outra pessoa, que havia um culturista, que agora não me lembro o nome, que andava a experimentar com isso para objetivos de físico, não é? Para mostrar o físico mais desenvolvido. E ele descobriu que cortando os hidratos de carbono conseguia fazer os músculos sobressair mais e não perdia o crescimento dos músculos que ele precisava. Pois, sim, eu sei que a dieta cetogénica por vezes é usada por bodybuilders, ou seja, na última fase da preparação, antes de eles terem a competição, para secar. Exato, como tu disseste, para aumentar a definição. A questão é que para atletas, e isso depois nós podemos falar um pouco mais sobre isso, se calhar esta dieta pode não ser a mais apropriada. Por exemplo, se nós quisermos fazer, se formos um atleta de resistência, ou seja, correr maratonas, algo assim do género, aí pode ser. Não é, de facto. E é uma coisa que acho que também devemos deixar já aqui de início, antes de nos aprofundarmos no tema, que não é uma dieta equilibrada. Exato. Ficam a faltar muitos nutrientes, que pode ser corrigido com suplementação, mas nunca é tão bom, na minha opinião, os suplementos, como ir buscar os nutrientes à comida. Exato. É uma dieta de eliminação, essencialmente, porque estás a eliminar grupos como os hidratos de carbono e por isso estás sempre a perder alguma coisa. E depois aqui nós podemos dizer, ok, podes estar a perder mais nesta dimensão da tua saúde, ou seja, se calhar para certas coisas é melhor, para outras coisas é pior. Sim. No caso da saúde mental, podemos falar também sobre outras dietas, como a dieta mediterrânica, mas uma coisa que é inegável é que a dieta cetogénica tem uma capacidade de mudar a forma como o nosso cérebro funciona, que as outras dietas não têm. Sem dúvida, voltando então à epilepsia. Exato, a dieta mediterrânica não trata epilepsia. Não, exato. Portanto, é totalmente diferente. Portanto, o que é que nós podemos basicamente concluir a partir daqui? O que acontece é, se nós tirarmos basicamente os hidratos de carbono, o nosso corpo deixa de usar glucose para sustentar as várias funções que requerem energia.
E nós, ao tomarmos grande parte das nossas calorias através da gordura, o nosso fígado vai começar a produzir corpos cetónicos, que depois são usados como uma fonte de energia alternativa. E porque é que isto é relevante? Isto é relevante porque se nós olharmos para, por exemplo, para pessoas que estão a sofrer de depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade, algo que parece estar muito associado a todas estas condições é a resistência à insulina. Ou seja, a pessoa perde a capacidade de ter esta gestão energética mais eficiente. E nós, ao usarmos uma fonte alternativa de energia, como as cetonas, nós vamos conseguir que certas células que estavam esfomeadas, sem capacidade de ter acesso a esta energia, consigam voltar a funcionar. E essa é uma das teorias por trás do porquê desta dieta começar a ter alguns resultados bastante interessantes, não só no caso da epilepsia, mas também para outras condições do cérebro, como eu disse, a depressão, bipolaridade, esquizofrenia. Exatamente, mas isso é um desenvolvimento muito mais recente. Muito mais recente, muito Portanto, mais recente. aqui acho que se calhar é interessante falarmos um bocadinho da biologia, de como é que, disto que o João referiu, de mudar de um substrato que é a glucose, que o que é que vai acontecer quando as nossas células geram energia, o potencial redutivo, especialmente através do ciclo de Krebs. Quem quiser ver o que é o ciclo de Krebs. E esse ciclo, pronto, como o nome indica, é um ciclo, e há um ponto de entrada normal, que é a glucose. Quando a glucose não está disponível, é possível entrar no ciclo com um ponto diferente, e aí as cetonas são usadas como substrato de uns passos mais à frente ou mais atrás, conforme a direção desse ciclo. O que acaba por gerar na mesma a possibilidade de gerar potencial redutivo e daí energia para as células. Dito isto, nem todas as células conseguem fazer isto. O nosso corpo, por nem todas as células conseguirem fazer isto, o nosso corpo consegue gerar glucose a partir de outras, não havendo hidratos de carbono na alimentação. O nosso corpo vai gerar a sua própria glucose através da gluconeogênese, que é outro ciclo bioquímico. Exato. Mas, de facto, parece que ao baixar esta disponibilidade calórica, não é calórica porque, aliás, deixa-me corrigir-me, porque as gorduras ou os lípidos são altamente calóricos. Portanto, nós estamos a providenciar as calorias na mesma, mas parece que há de algum modo um déficit energético, ou nem por isso? Qual é a explicação? Tu estás essencialmente a treinar o teu corpo, de certa forma a usar outra fonte de energia. E isto parece ser significativo quando existe algum tipo de síndrome metabólico, quando existe alguma disfunção metabólica. Ou seja, quando o nosso corpo deixa de conseguir gerir a sua energia de forma apropriada. Daí, se calhar, e como nós estávamos a falar antes de começarmos a gravar, nós agora é que estamos a começar a ter mais estudos relacionados às intervenções metabólicas, nomeadamente através da nutrição e da dieta cetogénica, no que toca à saúde mental. E a parte interessante aqui é ver quais é que são os efeitos da dieta cetogénica em pessoas que têm, por exemplo, depressão, mas que têm resistência à insulina, ou pessoas que têm depressão, mas não têm resistência à insulina. Ver se é a partir daí, se a dieta cetogénica está de facto a funcionar, porque estamos a conseguir ultrapassar essa limitação da necessidade de usar glucose. Exatamente. Pronto, eu nestas abordagens, vamos lhe chamar holísticas, não é? Certo. Porque quando nós estamos a alterar a dieta do indivíduo, estamos a impactar tudo, não é? O corpo todo, não é? Os gregos, muita parte da medicina dos gregos e dos romanos era isso, era modificar a dieta às pessoas. E então acho que vai ser difícil apontar um mecanismo como sendo o responsável. Vai ser um multiplex de coisas, não é? De impactos diferentes. Pode ser a nível do mecanismo da glucose. Sim. E se calhar outros aqui da insulina. Mas penso que ainda está muito no início, não é? A investigação científica. Portanto, muito. Há poucos estudos. Muito poucos. A demonstrar sequer a eficácia terapêutica fora da epilepsia. Na epilepsia está muito bem documentada, não é? Especialmente em crianças.
Exatamente, em crianças. E depois há um desafio adicional, que é, esta é uma dieta que é, como todas as dietas, são difíceis de aderir e manter. Sustentabilidade. Não é? E então mais com crianças, que ainda têm mais apetite para doces. Sim. Aí, mais velhos. Aí depois podemos falar na questão da sustentabilidade, porque eu posso dizer que eu era altamente viciado em açúcar e chocolates, tudo dessa forma, e esta dieta, apesar de ter eliminado muitas das coisas que eu gosto, não tem sido assim tão difícil para eu aderir. Ok. Porque a partir do momento que tu sentes certos resultados e te sentes melhor, torna-se mais fácil depois de conseguires manter-te na dieta. Portanto, é a diferença entre fazer uma dieta para resultados. E eu vou aqui confessar, não é? A única vez que eu fiz uma dieta a sério foi para resultados completamente fúteis. Uma coisa é fazer uma dieta para uns resultados de eu quero ter um melhor aspecto ao espelho. Certo. Outra coisa é fazer uma dieta para eu quero conseguir pensar melhor. Exato. E andar menos confuso ou com menos energia. E a pessoa, quando nota uma diferença, aí se calhar torna-se mais fácil manter, porque os benefícios são muito mais palpáveis do que a dieta para ficar com o six-pack. Vai demorar meses e se calhar não vai chegar lá. E é por uma coisa que não muda grandemente. Em grande medida, não é? Na vida da pessoa não muda assim o impacto. Porque quando eu digo às pessoas que estou a fazer a dieta cetogénica, a primeira coisa que elas me dizem é: mas tu estás com um peso bom, porque é que estás a fazer uma dieta? Exato. E eu decidi fazer esta dieta especificamente para melhorar a minha saúde mental. Esse foi mesmo o objetivo, porque vi, lá está, como nós estamos a falar, não existem ainda estudos que nos possam validar muitas destas coisas que estamos a dizer, mas já existe muita história, muita coisa interessante de testemunhos de pessoas. Existe uma história muito interessante que vem do Chris Palmer, um psiquiatra americano, que tinha uma doente esquizofrénica desde os 18 anos, que tinha experimentado mais de 10 antipsicóticos diferentes e agora com 70 anos estava extremamente obesa, e então ele decidiu mandá-la para um campo de nutrição. Este campo de nutrição usava a dieta cetogénica para fazer com que as pessoas perdessem peso. Sim. Ao final de 3 semanas ela chega ao consultório e diz: olha, as vozes que eu costumo ouvir sempre parece que estão a ficar mais silenciosas. 2 meses depois ela chega ao gabinete e diz: aquelas teorias de conspiração que eu pensava, se calhar já não fazem tanto sentido. E isto para o Chris Palmer foi chocante, não é? Porque como é que é possível esta mulher já experimentou tantos antipsicóticos, tantos fármacos potentes, e agora que está a perder peso, a fazer a dieta cetogénica, começa a ter estas diferenças todas. É a primeira vez em 40 anos que mostra alguma melhoria, sequer. Sim, e não sei, mas que já foi medicado. Essa escala temporal que estás a falar de meses, não acontece. Não. As melhorias vêm de passar 2, 3 meses, há uma pequena melhoria, depois passado 6 meses há uma melhoria notável. Sim. E isto é uma velocidade de melhoria, não é? Sim. Portanto, estonteante mesmo. É estonteante, especialmente tendo em conta o tipo de doença que estamos a falar, não é? Porque a esquizofrenia é vista como algo crónico, tal como a bipolaridade, e na bipolaridade também já existem muitos testemunhos relativamente à dieta cetogénica, e é completamente incrível, não é? Como é que nós temos algo que nós muitas vezes nos esquecemos, que a nutrição é super poderosa, pode ser um remédio, é um medicamento, o que nós metemos no nosso corpo. Exato. Não tem que ser em formato de pílula para ter um efeito terapêutico. Mais uma vez, os gregos já diziam isso, que era a saúde entra pela boca. Sim. Há aqui uma história muito, muito interessante, que era um rapaz que estava altamente deprimido, com intenções suicidas, não se queria levantar da cama e, como não saía do quarto, não comia. Ao final de 3 dias, repensou toda a sua decisão. E ficou bom. Jejum, exatamente. Mudou. Entrou em como é que se diz em português? Cetose? Cetose, exatamente. Não é? Ficam com um hálito especial, as pessoas, não é? O hálito muda muito, tem um cheiro muito característico. É um bocado a acetona, que é uma acetona. A acetona que as pessoas que se calhar mais familiarizadas, é um composto desse tipo, mas pronto, daqueles que estão dentro do nosso corpo. Exato. E sim, e o jejum vai causar isto. E voltando à mecanística, nós sabemos que o jejum tem um impacto enorme na renovação do nosso corpo. Certo.
não é? O que se chama tecnicamente é autofagia. Exato. Morte celular programada. Exatamente, morte celular programada e reciclagem de componentes. Exato. Okay? Morte celular programada só por si é a apoptose, mas aqui a Exato. autofagia é o organismo e começar a digerir-se a si próprio, mas de modo seletivo, não é tudo, é só aqueles que estão mais defectivos, mais usados, mais velhos. Exato. Ou seja, o ganho líquido Uhum. é que o sistema fica renovado. Ficam só, digamos assim, uma analogia com peças mais novas. Exato. Exatamente. E isso é o efeito do jejum. E pelos vistos, esta dieta cetogénica se calhar também consegue simular alguns destes efeitos. Exatamente. Como tu disseste muito bem na origem da dieta cetogénica, o objetivo era mesmo arranjar algum tipo de dieta que consiga mimetizar o estado de jejum. Uhum. Em relação ao jejum, também há uma coisa interessante, tem saído estudos recentes sobre isso, que por vezes não é tanto a questão de ser o jejum que está a causar estes efeitos benéficos, é mais o déficit calórico. Pronto. Ou seja, Sim. não é tanto um mecanismo de tu... Ou seja, como tu não comes, estás a ter um déficit calórico, Uhum. mas tu consegues obter muitos dos benefícios também do jejum simplesmente ao cortares o número de calorias que comes por dia. Uhum. Okay. Portanto, também há essa fonte alternativa, e depois também a questão do exercício físico também é Claro. igual ou se não superior nesses parâmetros. Exatamente, isso tem que ir em paralelo, Exato, completamente exatamente. indissociável da nutrição está o exercício físico e o sono. Exatamente, mais o sono super crucial. Exato. E outra teoria biológica por trás disto tudo é que por exemplo, nas questões da saúde mental, é vermos as doenças mentais como doenças metabólicas do cérebro. Ou seja, o cérebro não está a conseguir utilizar energia de forma eficiente para conseguir preservar as suas funções. Ou seja, de forma muito simplista, podemos ter uma região do cérebro que está super ativa e outra que devia estar mais ativa e não está. E estas diferenças depois podem causar sintomas muito diferentes. Desequilíbrios totalmente diferentes. E esta teoria, se calhar, pode vir a ser superior, apesar de ser ainda altamente compatível com a teoria dos desequilíbrios químicos do cérebro, porque vai um bocadinho mais a fundo, é um pouco mais fundamental. E aqui nós temos a ideia de que pode haver um elemento de disfunção mitocondrial. Ou seja, certo. A mitocôndria, como a maioria das pessoas sabem, tem a alcunha do... Se calhar convém explicar o que é a mitocôndria. Ou seja, de forma simples, é vista como powerhouse of the cell, ou seja, como a bateria, produtora de energia. Tem um papel muito importante. Sim. E são, como o João estava a dizer muito bem, o sítio na célula onde acontece a produção de energia, aquele tal ciclo de Krebs que eu falava. E não só, tem muitas outras funções. Durante muito tempo pensou-se que as mitocôndrias eram uns feijãozinhos, porque víamos em corte e pensávamos que era um feijãozinho, que era uma unidade que estava lá, mas não. As mitocôndrias são na realidade um sistema. Sim, muito móvel. Reticular também. Exato. Que se desloca conforme as necessidades da célula, dentro da célula. Portanto, a teoria que nós temos de como é que as mitocôndrias aparecem é que houve uma bactéria que se juntou com uma célula que tinha núcleo e ficou a ser o que se designa por organelo. Portanto, as mitocôndrias é um organelo da célula eucariótica. Exatamente. Pronto, vamos agora voltar às dietas e ao... Exatamente. Não, mas é muito importante ter esclarecido isso, porque esta é uma das teorias por trás desta questão toda da terapia metabólica, que é, se nós conseguimos melhorar a função mitocondrial, se calhar vamos conseguir melhorar a saúde mental de uma certa pessoa. E daí agora tem havido também uns estudos que tentam correlacionar não sei como é que se diz em português este parâmetro, mas é o Mitochondrial Health Index, e viram que parece haver uma correlação entre este parâmetro e, por exemplo, estados de ansiedade e depressão. Okay. Portanto, começa a haver mais investigação nessa área, mas é como temos falado, ainda estamos mesmo muito no início. Isto faz muito sentido, ok? Que sejam as mitocôndrias, que esteja ali o centro da questão, faz muito sentido. Exato. E aqui depois também há uma questão importante, que é importante de lembrar às pessoas, para verem que o corpo humano é tudo um sistema integrado e que, como já se sabe há alguns anos, que o nosso intestino, o nosso aparelho digestivo relaciona-se com o nosso cérebro, e aqui há muito, como eu tinha falado, a questão da resistência à insulina, que é algo que tem vindo a aumentar muito devido à dieta que nós temos vindo a fazer. Por exemplo, se olharmos para a dieta americana,
SAD, SAD Diet, que é Standard American Diet, que é super, super cheia em comida processada, hidratos de carbono. Portanto, não é nada surpreendente que esteja a haver um aumento em diabetes tipo 2 e o sedentarismo, não é? E o sedentarismo, Digamos, exatamente. Somos mão em mão. Nunca fomos tão sedentários, provavelmente, na história da humanidade. E da humanidade. Exatamente. E aqui há uma ligação interessante, que é, por exemplo, quando nós falamos da serotonina, que é, eu gosto de ver a serotonina como um neurotransmissor, ou seja, uma molécula de sinalização, que eu não a vejo como a molécula da felicidade, eu vejo como a molécula quase da resiliência, que é, ou seja, permite-te aceitar mais o teu estado naquele momento, mas não é necessariamente faz-te sentir feliz. Para mim é mais nesse aspecto, a descrição se calhar mais próxima. Tem muitas funções, claro. Estás a falar como neurotransmissor, e sim, uma das maneiras de ver é da aceitação, aquela sensação Exatamente. Exatamente. Da vontade de explorar também, exato, do conforto exatamente. para explorar. E agora tu levantaste aí um ponto muito interessante, que é o sistema, o corpo humano é um sistema inteiro, e há quem também disputa estes benefícios do próprio jejum e da dieta cetogénica como sendo o efeito no microendobioma que nós temos no estômago, ou seja, nós no sistema digestivo vivem, ainda agora falamos de células procariotas, portanto vivem muitas células procariotas, muitas bactérias, composições de espécies diferentes, que também mudam consoante aquilo que comemos. Exato. E essas espécies de bactérias que vivem dentro de nós têm papel fulcral, vital até, nós morríamos se não as tivéssemos, no nosso metabolismo. Elas ajudam-nos a digerir a comida e a produzir certos metabolitos necessários para o nosso metabolismo, que nós, dizendo as nossas células, porque agora até onde é que vai o nós, também pode ser outra discussão filosófica interessante, necessitam. Okay? E penso que há uma corrente que diz que não, isto tem nada a ver com os metabolismos das células, tem a ver com a modificação. Eu estou-me a falar a palavra agora que as pessoas que anda muito na moda, que para chamar a fauna e a flora intestinal, não é endobioma? Em português? Não, sim, em português e em inglês. Microbioma. Microbioma, é isso, exatamente. Microbioma. É uma área extremamente complexa também ainda no seu início. Exatamente. Ainda me lembro de ver um estudo agora há pouco tempo sobre aqueles novos, os substitutos do açúcar, por exemplo, o eritrol, a sucralose, stevia, exatamente. E existia, pelo menos, aparentemente um consenso de que isto era muito mau para o nosso microbioma. Mas, na realidade, eles fizeram um estudo também com sucralose e viram que, supostamente, algumas destas populações de bactérias positivas foram otimizadas através de um consumo até bastante sistemático de sucralose. Ou seja, mas é porque é como nós estávamos a falar antes de gravar também, que a biologia é super complexa e esta área do microbioma há tanta população diferente. Sim. Que é difícil de ainda termos. E as proporções, exatamente. Portanto, é super complexo. Mas que é também uma nova área que está a surgir com muita vitalidade na investigação, o impacto que o microbioma tem em todos os nossos processos, inclusive a saúde mental. Sim. Existem vias de sinalização que começam a ser mais bem documentadas, por exemplo, como estamos a falar, 90 a 95% da serotonina está presente no intestino. E quando falamos, por exemplo, da dopamina também, muitos dos receptores D2 dopamina estão presentes no pâncreas. E, portanto, quando se falam, por exemplo, dos antipsicóticos atípicos que têm uma função antagonista sobre os receptores de dopamina, ou seja, nós estamos a afetar a função do pâncreas. E por isso não é surpreendente que, por exemplo, os antipsicóticos possam causar resistência à insulina, possam causar diabetes tipo 2, isto já está bastante bem documentado, mas por vezes é muito fácil de ficarmos naquela dualidade de cérebro contra corpo. Exatamente. E esquecemos que isto está tudo a comunicar uma coisa com a outra. Exatamente. Sim. O cérebro é mais um órgão do corpo. Exatamente. Será que produz a mente? Não. O corpo também é preciso para produzir a mente, na minha opinião. Sim. A mente muda se mudar o corpo. Exato. O corpo muda se mudar a mente. Exato. Portanto, é mesmo é um sistema, e portanto esta visão holística é cada vez mais importante, porque é de facto mais sofisticada. Sim. Eu pessoalmente, desde que comecei a fazer a dieta cetogénica, ou seja, por volta de há um mês e meio, 2 meses. 60 dias?
60 dias, vamos dizer por aí, por volta de 60 dias. Uma das coisas que eu senti, eu vou já dizer aqui no podcast, que eu sofro de perturbação obsessiva compulsiva. Para explicar muito brevemente o que isso é eu fico fixo em certas ideias que me geram ansiedade e depois eu acabo por ficar muito tempo a ruminar e a tentar resolver esses problemas e gera muita ansiedade e tenho compulsões mentais. E foi nessa vertente que eu decidi experimentar a dieta cetogénica. E uma das coisas que eu fui reparando logo ao final de 2 ou 3 semanas é que a minha capacidade para repetir o mesmo pensamento várias vezes diminuiu. Ou seja, se eu tentasse ficar obcecar sobre uma certa coisa, essa capacidade de obcecar já não estava bem lá presente. Mas no sentido em que outros pensamentos entravam ou conseguias notar que eram preciso outras coisas que era preciso ir fazer? Ou seja, o que acontecia era, se calhar o volume de pensamento das ruminações continuava presente, mas a capacidade disso me afetar diminuiu significativamente. Ou seja, criava uma sensação de estabilidade. Ou seja, só o simples facto de não ter quebras de energia durante o dia, porque isso de certa forma pode ser explicado porque numa dieta cetogénica, como não consomes basicamente hidratos, não estás a comer açúcares, mesmo o teu consumo de fruta é um pouco limitado, tu não tens picos de insulina durante o dia, portanto tu sentes que a tua energia está sempre mais ou menos estável, estou sempre mais ou menos no mesmo nível. E só isso teve um efeito bastante potente, mesmo até em termos antidepressivos. Senti-me muito mais sereno, mais calmo. Fantástico. E isto foi uma coisa estranhíssima. Em 2 semanas. Ou seja, não é sempre não vou dizer que a partir do momento que comecei a fazer dieta cetogénica estive sempre bem, mas comparado com como estava antes, noto sem dúvida melhorias na minha saúde mental e mesmo na capacidade de pensamento. Sim. Consigo pensar mais rápido, de forma mais clara, mesmo a escrever, consigo escrever melhor. E fisicamente notaste alguma diferença na performance? Ou seja, fisicamente aí é interessante, que é em termos de treino de força, não senti diferenças, ou seja, não sinto que tenha perdido força. Agora, em termos de resistência, se eu tiver a fazer, ou seja, tipos de modalidades de exercício físico, mais de... Que exigem duração. Mais resistência, aí eu sinto quebras. Aí se, por exemplo, custa mais, se eu for correr 10 km, custa mais do que custava anteriormente. O tanque está mais diminuído. Tem um tanque mais pequenino. Exatamente. Portanto, nesse sentido, sim. Perdi peso também. Perdi por volta de 3 kg em 2 meses. Não era o meu objetivo. Eu, honestamente, não me importava se ganhasse ou perdesse peso. Sim, não era. Fiz isto puramente por uma questão para experimentar como é que isto ia influenciar a minha saúde mental. Mas também teve esse aspecto que tive a perda de peso e agora vou fazer algo, vou fazer análises daqui a um mês porque estou muito curioso para ver... Já estás em cetose ou não? E não falamos disso. Não? A cetose, sim, exato. A cetose há várias formas de medir. A forma mais certa, mais precisa de medir é no sangue, ir ao sangue, mas também pode ser medido pela urina. Pelo cheiro da boca. Cheiro da boca, exatamente. Não são tão precisas, mas também são úteis. É mais prático, não é? Porque, ou seja, estar a tirar sangue todos os dias. Ir ao hospital ou ao médico. Mas eu penso que já há testes rápidos, como há pode haver. Capaz de existir. E aí a recomendação, e esta é uma recomendação, lá está, ainda não temos mesmo aqui uma referência absoluta do que é que as pessoas devem tentar, porque isto também depois, como o Chris Palmer defende, depende do que é que tu estás a tentar solucionar. Certo. Ele diz que para pessoas que sofram de bipolaridade ou esquizofrenia, tu queres ter um nível entre 1.5 a 3 milimoles. Portanto, esse é um intervalo... Sim, que é baixo. Baixo. Sim, quer dizer, é um intervalo... A maioria das pessoas, se calhar, está abaixo de 0.5. Portanto, é relativamente alto até e não é assim tão fácil de atingir. Portanto, já há uma redução significativa de hidratos de carbono na dieta. Estamos a falar, sim, aí terias que limitar por volta das 20 gramas, então, 20 a 10 gramas. Aqui para os nossos ouvintes que estão curiosos, o que é que tu andas a comer, meu? Exato, que é a pergunta mais importante. Ou seja, eu posso comer qualquer tipo de carne. Isto vem da dieta portuguesa, que não é? Certo. Imagino que a tua base
corrijo-me se eu estiver errado, seria a nossa dieta tradicional Sim, a portuguesa. minha base era a dieta tradicional portuguesa. Como é que a ajustaste? Não é? Imagino Sim. que foste procurar coisas parecidas, ou não, ou desviaste completamente. E Desviei foste... um bocado porque Ok, é difícil conta. de compatibilizar. Eu antes adorava comer. Eu adorava hidratos, arroz, batata, comia muito. Eu comia Uhum. relativamente bem em termos da qualidade dos produtos, mas exagerava muito. Uhum. Comia muitos doces também. E o que eu agora como é essencialmente posso comer qualquer tipo de carne, qualquer tipo de peixe. Uhum. Normalmente acabo por comer basicamente tudo grelhado Ok. ou cozido. E depois os meus. Frito não, porquê? O frito também pode ser, desde que não uses, pronto, farinha, não é? Farinha Sim, para. sim. Mas frito também pode ser, também pode ser, Bife não tem frito em problema. manteiga. Exato, isso pode ser, por exemplo. E o que é que eu como como acompanhamento? Que se calhar aqui é que é o mais difícil, Pois, não é? Porque as exato. proteínas não se muda Carne muito. e peixe. Carne e Os peixe, cogumelos pode continuar tudo igual. exatamente. Cogumelos posso comer, Ok. em moderação, porque os cogumelos têm. Porque não é só. Nós não podemos ver. Eu vou usar aqui o termo em inglês, mas nós temos que ver os net carbs, que é basicamente tu vês a quantidade de hidratos de carbono e depois Uhum. subtrais pela quantidade de fibra que cada nutriente tem. Portanto, Ok. não é só veres. Quantidade de carbono. Não é só veres o hidrato de carbono, é tu tens de fazer essa subtração. Essa é mais informativa. Ok. E, portanto, cogumelos podem ser, brócolis podem ser, espargos. Uhum. Portanto, os vegetais, na sua grande maioria, tu podes preservar, podes manter na tua Uhum. alimentação. Batata, Cozidos? diz? Podes cozer, por Podes exemplo, cozer. cenoura? A cenoura Não. já tens que. A cenoura já não é como tão a batata, ideal. não é? Sim. A cenoura já não é tão ideal. Abacate é excelente. Abacate é. Podes. Acho que por 100 gramas é tipo. Tem 6 gramas de hidratos net carbs. Uhum. Portanto, é algo que podes fazer e é rico em gordura. Uhum. Portanto, lá está. Nós queremos alimentos que sejam gordos. Exatamente. Portanto, eu também tento comer, quando como carnes mais gordas ou peixes mais gordos. E o pequeno almoço? Ou seja, ao pequeno almoço, vou dar um exemplo. O que é que eu posso comer? Com bacon, 3 ovos estrelados e abacate, por exemplo. Oh. Uma bomba de gordura, Sim. basicamente. Sim. E azeite por cima. Exato. E eu lembro-me que as pessoas para o café, se calhar o leite não podes, porque agora estou-me a lembrar. Pronto, eu fiz uma dieta que não é a dieta cetogénica. Na altura, a dieta da moda de redução de hidratos de carbono era a dieta Atkins. Isto já foi, bem, não quero revelar, mas pá, há 10 ou mais anos, ok? Minha juventude. Em que exatamente o objetivo era reduzir os hidratos de carbono, e que as pessoas usavam, por exemplo, a beber café. Os americanos bebem café sempre misturado com coisas, com Pois. leite ou com isto ou com aquilo. E eu habituei-me também a beber o café assim. E eles, quando não podem meter o leite no café, punham mesmo manteiga Ui. para Pois. dar aquela consistênciazinha que falta ao café. Ok. E era essa ideia de manterem em ketose, não é? Exato, Cetose. nesse dose, exatamente. Portanto, era manteiga logo no café ou natas. Yeah. Ou natas, pois. As frutas também, depende muito da fruta. Bagas é o ideal. Ou seja, Ok. tudo o que for, por exemplo, laranjas, bananas, isso aí já não pode ser. Bananas não Somente a pode ser? bananas, somente a banana. Laranja não pode ser? Não. Ou então comes mesmo em muita moderação. Comes Sim, tipo sim. um gomo, por exemplo, de laranja. E ao longo do dia, faz alguma variação de alguns alimentos que comes mais de manhã, outros comes mais à Sim. noite? Ou seja, eu prefiro comer a minha pouca porção de hidratos de carbono mais à noite. Porque Exato. pode ajudar com o sono. Ok, ajuda ao sono. Exato, porque tu comes ali os hidratos. Uma das coisas que pode acontecer quando uma pessoa começa a dieta cetogénica é que podes desenvolver insónias no início, particularmente. Sentes mais energia e depois, como estás a cortar muito os hidratos, isso pode afetar os ciclos do sono. Okay. Também outra coisa que acontece, e isto aqui é uma precaução, por isso, se vocês quiserem mesmo experimentar uma dieta cetogénica, informem-se bem e falem com os vossos médicos. Nós não estamos aqui a recomendar nada outra disto. vez, isto não é uma dieta equilibrada. Exato, exatamente. Okay? Vão faltar nutrientes da vossa dieta se fizerem esta dieta. Exatamente. E uma das coisas que pode acontecer é as pessoas podem desenvolver hipomania. Excesso de energia. E a hipomania é essencialmente um estado elevado de energia que pode ser destrutivo no sentido de que costuma ser acompanhado a seguir por uma depressão. Ou seja, um esquema bipolar. Um esquema bipolar, exatamente. Portanto, para pessoas que, lá está, tudo isto que nós estamos a falar vai ser estudado particularmente na esquizofrenia, bipolaridade, depressão e ansiedade. Portanto, isto não é para dizer
que alguém que é bipolar não deve experimentar esta dieta. Sim. Deve, porque pode ser ter bastante efeitos, útil. exato, Tem muito que, ser de forma, benéficos. tem que ser de forma acompanhada, porque isto pode resultar em episódios hipomaníacos, potencialmente maníacos, e isso portanto, é aqui um aviso que eu dou em termos do perfil de segurança também de experimentar isto. Mas isso também demonstra, ou seja, demonstra a potência, não é, desta intervenção. Sim, sim. Não é? É incrível. Sim. E há versões mais leves, digamos, desta dieta que as pessoas podem fazer, porque uma coisa que nós estamos aqui sempre a dar à volta é baixar os hidratos de carbono. Sim. Okay? E isso as pessoas podem fazer de modo relativamente seguro, por Certo. exemplo, eliminando os hidratos de carbono de uma refeição. Exatamente. Eliminar os hidratos de carbono ao almoço. Exato. E ver como é que se sentem. Exatamente. Não, isso é perfeito. E eu não recomendo tentarem logo ir para as 10, 20 gramas de hidratos por dia. Sim. Façam isso que o Francisco está a dizer, façam uma refeição 100, depois eventualmente façam máximo de 100 gramas de hidratos por dia, depois 50, e depois vejam, porque cada pessoa depois também pode reagir de forma diferente. Para certas pessoas não é preciso chegar aos 30 ou 20. Sim, e inclusive há pessoas em que isto não tem efeito. Exato, sim, exatamente. Portanto, Isto não afeta toda a gente igual, não é? Exato. Mesmo para estes casos, não é, que são mais bem descritos na literatura, são os casos de sucesso. Exatamente. Porque há pessoas que não reagem, Não. têm que ser tratadas de outra maneira. Não, e há pessoas que temos que perguntar porque é que reagem. E uma das razões pode não ter nada a ver com o facto de entrares num estado de cetose. Pode simplesmente ter a ver com o facto de já não estares a comer o lixo que comias antes. Exatamente. Porque numa dieta cetogénica, como é restritiva, tu não vais estar a comer provavelmente a quantidade de açúcar que comias antes. E não só o açúcar, mas todas as outras substâncias que vêm nos alimentos ultraprocessados. Exatamente. Portanto, pode ser também por aí. Eu pelo menos tenho a teoria de que, não é, as pessoas estão a comer normalmente, seja o que isso for para elas, e depois ou vão para vegan ou vão para carnívoro, vamos imaginar os dois espectros, e ambos sentem-se muito bem. Ok? Portanto, se calhar isso tem mais a ver é com a limpeza que acontece na dieta das pessoas, que as pessoas passam a escolher as comidas um bocado mais cuidadamente. Certo. E menos processada. Exatamente. E eu aqui também quero dizer algo que é o objetivo disto não é vilanizar os hidratos de carbono, porque os hidratos de carbono têm o seu papel, são bastante importantes. Lá está, para certas modalidades, para certos atletas, esta dieta provavelmente não é mais indicada. Exato. Faltam estudos. Exato, porque não é uma dieta equilibrada. Existe também a questão de que, pronto, mesmo em termos de modalidades de exercício físico, se calhar isto para hipertrofia se calhar não é muito bom, para o ganho de massa muscular. Exatamente. Aí, exato, a proteína, lá está. Depois tem que haver aqui ajustes que são muito individuais, porque se tu seguires uma dieta cetogénica mesmo restritiva e fores alguém que que pratica muito exercício durante o dia, e se calhar vamos ter que mudar aqui alguma coisa, vamos ter que ter um bocadinho mais de proteína do que na versão original. Portanto, há todas estas modificações que é importante ter em mente, que é, não há aqui uma fórmula para toda a gente. Isto é um princípio, é algo que parece ser bastante promissor, mas agora temos que ver aqui as doses e efeitos para cada uma destas coisas. E eu acho então aqui, pegando nessa ideia aqui dos princípios, se calhar orientadores para as pessoas que nos estão a ouvir, que é ir um bocado ao contrário daquilo que nos ensinaram na escola. Que era, gorduras é mau, hidratos de carbono é bom, e nós agora estamos a dizer, espera aí, se calhar não é bem assim. Exato. Se calhar beneficiamos de descer a quantidade de hidratos de carbono na nossa dieta e subir um bocadinho as gorduras. Exato. Quando estamos a falar de gorduras, não estou a falar de óleo fula. Exato. Azeite, abacate, manteiga, okay? Óleo de sésamo, sim. Algumas gorduras que nós sabemos que os são omegas. saudáveis. Exatamente. Os óleos de peixe. Exatamente. Portanto, este seria o princípio orientador, que é não ter tanta aversão à manteiga e ao azeite e à gordura da carne, propriamente dita, não é? Não, sem dúvida. E começar a olhar para a batata, para o arroz e para a massa e para o pão de outra maneira. Exatamente. Aí, lá está, as pessoas
porque ficou esta ideia ficou cultivada da gordura ser má, não é? A gordura é terrível. Que era para a doença cardiovascular. Exatamente. Pensava-se que era a gordura. Exatamente. E agora têm vindo a sair também estudos, que aí já temos alguns, em termos da dieta cetogénica e o aumento do colesterol e o risco cardiovascular. E muitos dos estudos têm sido feitos quando comparam a dieta cetogénica com outras dietas, nomeadamente a SAD, a dieta triste americana. O aumento de colesterol não é significativo na dieta cetogénica, o que é bastante interessante. Portanto, porque lá está, como disseste, isto não estamos aqui a consumir óleo full, são gorduras, estamos a consumir gorduras boas. E também é muito interessante, e é uma pergunta que se calhar alguns dos nossos ouvintes nos podem fazer, então e tu ao seguires uma dieta tão restritiva como a dieta cetogénica, não podes estar a criar aqui alguma patologia perante as tuas escolhas alimentares? Não podes estar a criar aqui uma percepção mais negativa da minha alimentação? Porque isto para algumas pessoas se calhar não é ideal, não é? Nós, por exemplo, se alguém sofre de anorexia, nós se calhar não queremos estar a promover nada disto de dietas restritivas. Claro, não, isto é para quem tem um problema grande. Sim. E que tem dificuldades, não é? A nível da depressão. Sim. Já experimentou coisas e não se sente bem com as terapias, poder experimentar uma coisa diferente. Exato. Mas, se calhar também não sei até que ponto é que isto é visto como uma dieta para a vida. Pois, não sei. Lá está, porque exige, não é? Onde é que vais buscar a vitamina B? Onde é que vais buscar a vitamina D? Não, se não tens leite e laticínios, cálcio. Não é? Certo. Podes comer alface tem cálcio, mas não é a mesma coisa. Sim, é diferente, lá está. É por isso que é importante fazer análises com alguma consistência para ver como é que o corpo também vai reagindo. Na questão da anorexia, eu fiz uma armadilha aqui ao nosso público, porque já existem alguns estudos que demonstram que a dieta cetogénica, curiosamente, tem um efeito bastante positivo na anorexia. Sim, e porquê? Exato, não, mas há aqui uma questão, que é se tu meteres alguém com anorexia e dizeres, olha, agora 80% das tuas calorias vão ser de gordura. Isto é uma forma de terapia de exposição. Sim, também. Mas não gostam nada de ouvir isso. Não gostam? Não, se tu dizes, não, agora vais beber aqui 2 colheres de azeite. Isto é a última coisa que alguém quer ouvir, claro, não é? Que quer perder peso, porque há as gorduras. Exatamente, porque há esta concepção das gorduras, mas parece que afinal é ao contrário. As gorduras até ajudam a perder peso. Exatamente. Da maneira porque a gordura exige mais energia para ser processada no nosso corpo, para gerar energia, do que o hidrato de carbono. Exato. O hidrato de carbono é o combustível premium. Exato. Não é? Aquele combustível que entra e pode ser usado. Não precisa de grande tratamento. As gorduras não. Têm que ser transformadas em combustível. Exato. Exatamente. Portanto, o ganho líquido, não é, da gordura é sempre menor na energia do que o hidrato de carbono. Exatamente. E depois há o processo inverso que nós todos conhecemos, que é quando temos hidratos de carbono a mais, temos que guardar essa energia e convertemos em gordura. Exatamente. Aí tocaste num ponto importante também que vale a pena mencionar, que é nós na dieta cetogénica também não podemos estar, ou seja, nós também não podemos estar a comer muita proteína. Ou seja, se eu agora comer 4 bifes de 200 gramas, esse excesso de proteína vai ser convertido em glucose. Ou seja, não é só a questão de diminuir os hidratos, também há aqui um jogo de equilíbrio com outras coisas. Proteína, okay. Porque os excessos também depois são convertidos em glucose. E isso também é outra coisa a ter em conta, caso a pessoa se queira manter naquele estado de cetose. Que é difícil, isso atingir o estado de cetose mesmo, é necessário menos de 20 gramas de hidratos de carbono por dia durante quanto tempo? Pelo menos 3 a 4 dias para começar a entrar. Depende da pessoa, depende de se estão a tomar alguma medicação. Por exemplo, se a pessoa estiver a tomar antidepressivos, antipsicóticos, e não, são mais, essas duas classes farmacológicas é que são as mais podem impactar mais neste aspecto. Torna-se bastante mais difícil entrar na cetose. Muito mais difícil. Porque os antidepressivos e os antipsicóticos já por natureza vão-nos aumentar o nível de glucose no sangue. Exato. Portanto, torna-se bastante mais difícil também de chegar a esse estado. Então demora mais tempo. Demora mais tempo. Também depende do nível de exercício, depende do sono também. Se a pessoa estiver a dormir muito pouco, também vai ser difícil de entrar em cetose. Portanto, existem todos estes fatores que também lá estavam para além da nutrição.
Certo. É mesmo uma coisa multifatorial. Portanto, eu acho que no geral, acho que estas são considerações que as pessoas têm que ter e ver se de facto funciona, é experimentar e saber que estamos agora a começar a fazer estudos nesta área e parece ser algo promissor. E que vem de uma coisa que era para tratar crianças. Exato. Numa condição extrema. Exato. Mas se pensarmos bem, até faz algum sentido isto funcionar também para doenças psiquiátricas, porque, quer dizer, a epilepsia partilha vários mecanismos também que são vistos na depressão e na ansiedade e mesmo na psicose também, que é a hiperatividade de certas zonas do cérebro. Lá está, as pessoas quem sofre de epilepsia tem uma probabilidade muito mais alta de vir a desenvolver bipolaridade do que uma pessoa que não tem epilepsia e vice-versa também. Tudo isto houve um estudo muito interessante, creio na Dinamarca, um estudo ainda com uma amostra de 5 milhões de pessoas, um estudo populacional bastante bom e que mostrava que, por exemplo, o que nós consideramos ser doenças neurológicas, o Alzheimer, a demência, tudo, as associações entre estas condições com as condições psiquiátricas são gigantes. Ou seja, se tu tens uma, tens uma probabilidade gigante de desenvolver todas. Há um desequilíbrio e depois começa a correr mal. Exato. Portanto, por um lado não é surpreendente o facto de isto também funcionar para outras coisas. Geral, temos é que perceber melhor. E há também, não é? Há tradição disso, das terapias serem trazidas de uma doença para outra. Exatamente. Porque realmente podem estar, os mecanismos que são desconhecidos podem ser bastante mais comuns do que nós pensamos. Exatamente. Portanto, existe essa área toda que é super interessante. Muitas vezes descobrem-se coisas que a intenção não era particularmente curar aquilo, mas aquilo acaba por ter um efeito nessa vertente. Sim. Portanto, estamos a aprender cada vez mais sobre a nossa própria biologia e, de certa forma, parece que estamos a dar um passo atrás também, porque nós, ao vermos todas estas estratégias metabólicas, estamos um pouco a fugir da farmacologia tradicional. Estamos quase a voltar... A voltar ao que os gregos faziam. A voltar ao que os gregos faziam, exatamente. Estamos outra vez a voltar a técnicas e a protocolos que estão ao nosso alcance agora, aqui e agora, e que não dependem de intervenções farmacológicas, o que é interessante também, não é? Mas eu agora tenho uma questão que é relacionada, mas não é diretamente ligada, que é com o impacto ecológico que uma dieta destas possa ter. Okay? Porque quando, por exemplo, estás a falar em abacates, nós em Portugal não temos assim água a monte para crescer abacates. Quando estás a falar de comer carne e ovos e bacon, bom, se essa carne e ovos e bacon forem derivados de produção industrial, estás a meter aí no teu sistema muito antibiótico e hormonas suplementares e coisas que se calhar não te vão fazer bem. Como é que tu geres ou como é que tu pensas sobre isso? Se pensas sobre isso ou é pá, primeiro tenho que me pôr bom e depois vamos tratar do resto. Não, honestamente é primeiro essa foi a minha visão, que é primeiro vou-me meter bom. Exato. E depois que é naturalmente, se a pessoa tem sofrimento, quer curar-se, e depois é que pode pensar no resto do mundo. Isso exatamente. É perfeitamente aceitável. Mas isso são todas perguntas que são muito pertinentes, particularmente na questão da carne. Eu procuro sempre comer carne, tento fazer alguma investigação e certificar-me que não estou a comer carne industrializada. Ou seja, esta é uma dieta cara, porque esse fator, acaba por ficar bastante cara. Se tu, especialmente se procurares produtos bons, de qualidade, exatamente. Ovos de galinhas que andaram a correr. Os ovos é preciso ter muita atenção, que tipo de ovos é que se compram. Mas lá está, é uma dieta que, mesmo de um ponto de vista comportamental, pode não ser sustentável, porque há pessoas que simplesmente não vão conseguir aderir a algo tão restritivo. Pelo menos o que eu vi na literatura é que é muito difícil a aderência. É muito difícil. Para mim, lá está, foi fácil porque a minha causa, a minha motivação para a fazer era quando é diferente. Perda de peso, aí é difícil. Aí é muito difícil. Muito difícil. Exatamente. Quando há o fator da saúde mental em jogo, e torna-se mais fácil porque há uma motivação maior. Exatamente. E os efeitos são mais palpáveis. Exatamente. E mais imediatos. Exatamente. Mas é isso. Eu tento procurar sempre comida de alta qualidade, mas fica bastante mais caro. Ou seja, isso lá está, cria outro obstáculo aqui, porque uma pessoa pode fazer uma dieta cetogénica
uma dirty keto, como se chama, Ok. e compras só ingredientes, estás só muito focado nos hidratos, muito poucos hidratos, mas depois compras coisas comida processada e portanto há toda essa questão que vale a pena mencionar. Outra coisa que muitas pessoas que seguem dieta cetogénica, o peixe favorito é o salmão, o que é problemático. Terrível. Okay. O salmão tem que se ter muita atenção, porque lá está muito carregado de antibióticos e hormonas e outras coisas. Portanto, isso aí é preciso ter muita atenção. Outras pessoas também comem muito atum, que também se calhar não é o mais recomendado, devem variar. É importante variar, essencialmente, não comer sempre do mesmo lado. Agora, na questão ambiental, existe também a possibilidade, apesar de eu não ter estudado muito bem essa questão, de fazer uma versão cetogénica vegan. Também existe essa possibilidade. É mais difícil, no entanto. Mas também não quer dizer que o impacto ambiental, se continuarem a comer avocados... Pois, exato. Não é também por essa ser questão. vegan. Sim. É? Exato. Portanto, eu acho que é mais complexo. A escolha exatamente, como tu disseste, cuidada dos alimentos. Não é? Sim. Isto, de um ponto de vista puramente ético, é uma conversa muito interessante a ter, porque há vários fatores aqui. Há o fator individual e depois há o fator coletivo. Exatamente. Que é bastante complexo, honestamente. É uma coisa bastante complexa. Sim, mas eu ainda não pensei o suficiente para ter uma resposta. Bastante é sobre dieta, não é? No sentido de estilo de vida, ou seja, alimentação, exercício, sono, outras práticas, não é? Como meditação. Aliás, é o grande fio condutor aqui do nosso podcast. Exato. E um dos meus maiores desafios é exatamente a responsabilidade ecológica. Porque há um princípio que nos pode guiar sempre, que é: quanto mais perto de nós for produzido, em princípio menos impacto negativo terá, não é? Agora, se estamos a comer uvas estamos aqui em abril, que vem do outro lado do mundo, do Chile, ou assim, não é? Ou estamos a comer abacates de culturas no Algarve, que sabemos que estão em stress hídrico, uma região em stress de água, não é? Exato. E uma cultura que exige imensa água. Pois, mas vamos comer os abacates do México, pois, que têm que vir de avião. Exato. E é de onde eles são originários, ou de onde eles sejam originários, não é? Portanto, eu também não tenho uma solução, mas é sempre uma questão que me preocupa. E depois, claro, antes disso, a minha saúde, o menos processado possível, não ser de origem industrial. Cada vez é mais difícil arranjar carne, é caríssima. Certo. Ovos, a não ser que tenhas amigos que tenham galinhas, não sei como é que se arranja ovos que não sejam de produção industrial. Pois. E o preço, não é nada fácil. O preço torna-se proibitivo. Não, o preço torna-se, sim, acabas por gastar, porque lá está, tu com hidratos tu consegues saciar-te muito bem. Metes mais arroz, mais batata e sacia-te. Aqui tu estás basicamente a comprar duas coisas que, se comprares de qualidade, são bastante caras, que são os vegetais e as proteínas, exatamente. Exato. Porque mesmo os vegetais, se tu quiseres comprar não sei, orgânico não é assim um bocado ambíguo, mas biológico, seja o que for, é caro também fica muito caro. Mas a maneira que eu tento tranquilizar-me é que estou a comprar, não é comida, mas a saúde. Exatamente. Que isso é a mensagem que eu gostava de deixar neste podcast, que é precisamente isso, que é não entrar, não é preciso fazerem o que eu faço, mas verem a comida como algo reparador, como medicina. Exatamente. Medicina. Existe aquele Koan, o Koan são basicamente ideias que certos mestres contemplativos na tradição Zen tinham quando chegaram ao seu ponto de iluminação, e há um Koan que eu acho que é muito, muito bonito, que é o The Whole Earth is Medicine. A Terra toda é medicina. E eu acho que isso é muito importante ter em mente, que é, vejam isto como mais uma ferramenta, como mais alguma coisa que vos possa ajudar a melhorarem a vossa saúde, não só mental, mas toda. Física, emocional, espiritual, tudo. Aí fora. Exatamente. E é isso. Eu acho que a não ser que tenhas mais alguma coisa que queiras mencionar, acho que cobrimos bastante. Quero agradecer pela tua partilha de obrigado. Vires aqui expor a tua aventura com a dieta cetogénica. Eu acho muito interessante. Pronto, como já disse, eu também faço uma gestão dos hidratos de carbono, mas nada tão extremo quanto isso. Exato. E
se alguém tiver alguma questão, que ponha nos comentários, Sim, sim. perguntas. Se quer acesso a recursos, o João falou Exatamente. aqui de muitos artigos e livros e sites que nós sabemos sobre este tema, Exatamente. que podemos partilhar caso as pessoas estejam interessadas. Façam um subscribe e like, não é? Já devia ter dito no início, mas antes tarde que nunca. Exatamente. E obrigado por nos ouvirem. Muito obrigado. Estamos cá para outra. Obrigado.